YouTube, vamos falar sobre Immortality, jogo que tava ali no Game Awards e teve algum tipo de tração, mas acho que a maioria das pessoas meio que cagaram. Esse vídeo aqui é mais um desabafo, eu acho, porque eu queria falar desse jogo pra alguém, e vocês são alguém, então eu vou falar pra vocês. Então esse vídeo tá sendo feito do ponto de vista de alguém que tá jogando um jogo do Sam Barlow pela primeira vez, e só quer falar sobre o jogo, então eu vou explicar coisa que vocês talvez já saibam, ok? Beijo. Eu já abertamente falei e já deixei claro em diversos momentos que eu não gosto muito da fusão do audiovisual com jogos. Só que é um pouco vago quando eu falo isso. Da última vez, achavam que eu tava falando de alguma coisa como Detroit Become Human ou Until Dawn. Não, tô falando mais no estilo da Sony mesmo. Tem vários jogos nessa vibe que eu genuinamente gosto bastante, mas a mentalidade e o conceito de design pra isso genuinamente não é pra mim e eu não gosto. Mas em relação a jogos como Detroit ou Heavy Rain, eles ainda conseguem fazer uma coisa que eu necessitava desses jogos que pegam do audiovisual, que é justificar a própria existência. No sentido de, eles são jogos que funcionam como jogos, mais que você assista, mais que qualquer outra coisa. Uma adaptação pra cinema de Detroit Become Human seria perder o ponto de Detroit Become Human. As suas decisões e como a história moldada por você é o que define o jogo, e esse é o gameplay do jogo. E pelo menos na minha cabeça, e pelo menos nesse momento, eu acho que isso é uma das coisas principais que vão definir o que é um jogo pra mim. Não de um ponto de vista, sei lá, físico, mas meio filosófico, sei lá. A habilidade de fazer decisões é muito importante pra mim em jogos. Não só decisões narrativas, como até em gameplay mesmo. Qual arma você vai usar? Que inimigo você vai derrotar primeiro? Você vai tentar conversar com ele pacificamente ou atacá-lo? Isso é uma coisa que só tem nessa mídia, a não ser que você faça algo como, por exemplo, Bandersnatch, que foi lançado como um filme, mas funciona como um desses jogos que eu comentei. Mas a questão é que esses jogos cinematográficos só funcionam, então, pra mim, pelo menos, de novo, esse vídeo inteiro é minha opinião, se a sua parte narrativa tiver decisões. Até semana retrasada eu diria que sim, e aí eu joguei Immortality. Immortality foi dirigido por Sam Barlow, e assim como os dois jogos anteriores dele, é um jogo em FMV, ou Full Motion Video, basicamente é um jogo com atores reais. FMV, na verdade, é um gênero que existe há muito tempo, desde os anos 90, só que a ideia geralmente era, faça alguma coisa na tela, ou então o personagem que você está vendo vai morrer. É muito difícil você conseguir colocar um pouco mais de interação em um jogo assim, e é por isso que esse jogo me impressionou tanto quanto ele me impressionou. De novo, não sei dizer se os outros jogos do Sam Barlow fizeram algo parecido, eu vou chutar que sim, porque essa é a minha primeira experiência com esse homem, mas Immortality trouxe várias ideias interessantes para esse gênero em geral, esse gênero tão esquecido de jogos. Vamos lá, sobre o que é esse filme barra jogo, barra experiência, barra coisa. O jogo começa te dando um objetivo. Restaure as fitas de Marissa Marcel. Marissa Marcel é uma atriz, e a primeira fita que nos é dada é uma entrevista que ela fez promovendo o seu primeiro filme, Ambrosio. E nessa mesma fita ela também fala que ela começou o processo de produção no seu próximo filme, Minsky. Então é isso, assistimos uma fita sobre essa atriz que fez 2 filmes. E agora? Agora você tem que achar todas as outras 200 outras fitas. Se me permitem tomar as rédeas e falar o caminho que eu fiz nesse início, se você clicar no rosto do entrevistador, eu vou explicar essa parte daqui a pouquinho, nós recebemos um outro vídeo onde o diretor de fotografia de Ambrosio e diretor de Minsky explica 2 anos depois que Minsky precisou ser cancelado por causa de algum acidente no set que resultou na morte de um de seus atores principais, e após isso, Marissa desapareceu. John Durick, esse diretor, fala que ela não desapareceu nem nada do tipo, ela só quis viver uma vida normal depois do acidente. E essa, em geral, é a premissa. O que aconteceu com Marissa e o que aconteceu na produção de Minsky. Essa, pelo menos, é a premissa inicial. E talvez você nem mesmo pegue essa premissa, mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque, em geral, esse jogo tem muito mais coisa dentro dele do que só isso. É um mistério muito mais complicado e complexo do que alguém morreu e temos que achar o culpado. Não é tão fácil assim. E isso me lembra uma das coisas que dificulta essa história mais ainda. Todo mundo vai experienciar ela de uma forma diferente. Olha só, eu falei sobre como você teria que clicar no rosto do entrevistador para você poder ver o tal vídeo com o John Durick explicando o que aconteceu em Minsk. Isso é o que você vai fazer durante o jogo inteiro. Você vai assistir uma fita e depois você vai clicar em algum objeto da tela. Alguns dos personagens principais, alguém da equipe de produção de algum dos filmes, props tipo plantas, cigarro, mesa, roteiros, a claquete, muitas coisas e algumas coisas muito criativas que você pode clicar. E ao clicar nisso, você é mandado para outro clipe. Esse outro clipe pode se passar antes ou depois do que você acabou de ver e pode estar relacionado ou não. Tudo que precisa ter é o objeto que você clicou na cena anterior. Você pode clicar em um vaso de planta em 1999 e o jogo vai te voltar para uma cena que tem um vaso de planta em 1967. Isso significa que essa história está sendo criada de uma forma muito caótica que só dá para fazer dentro de um jogo, porque não existe uma ordem certa ou coerente de compreender os acontecimentos dessa narrativa.
essa narrativa não tem o ritmo, porque a ordem dela é literalmente, genuinamente, e eu digo isso com tipo, sem nenhum pingo de ironia, aleatória. Isso significa também que cada pessoa que for jogar esse jogo vai jogá-lo em uma ordem aleatória. Ou seja, a experiência de cada pessoa jogando essa coisa vai ser diferente, porque você vai pegar as revelações e pontos do enredo em momentos diferentes e com contextos diferentes. Você pode pegar uma revelação que eu peguei perto do final, no início, se você der sorte ou clicar nas coisas certas. Isso que deixa esse, entre aspas, gameplay tão interessante, porque é um gameplay. Sim, esse jogo é um filme, você tá assistindo ele. Porém, além de ter que estar prestando atenção na história, você tem que estar prestando atenção no cenário como um todo, porque talvez tenha algum objeto lá que você possa clicar e isso pode te levar para alguma coisa bem interessante. E mais do que isso, você pode formular estratégias do que você quer tentar ver, quais clipes você quer tentar pegar. Ah, eu nunca vi esse ator aqui que apareceu em cena antes, portanto, eu vou clicar nele para eu ficar preso nesse período aqui. Como eu disse, o ponto do jogo é você tentar entender o que tá acontecendo porque ele tá fora de ordem. Só que uma questão do jogo é que ele se passa em 3 épocas diferentes. Anos 60, anos 70 e anos 90. Você, tecnicamente, pode se focar em uma pessoa só, ou um objeto só, ou alguma coisa assim, e ficar em uma única época, o máximo possível, para você conseguir entender o que está acontecendo naquela época. Isso é uma forma muito interessante do jogador interagir com o jogo. E, de novo, é uma forma de integrar bem o audiovisual com jogos. Por mais que você possa, se quiser, argumentar que é bem mais um filme do que um jogo, eu não considero muito isso, porque meu papel ativo como jogador é o que está fazendo eu mesmo entender a história. E o ponto dessa narrativa é que eu, o jogador, entendo o que está acontecendo. Eu também queria fazer um rápido adendo aqui para o fanboyolar de uma coisinha muito legal no jogo. Então, durante ele, a gente vê a produção de 3 filmes diferentes. Ambrosio, que saiu nos anos 60 e é um filme de época ítalo-americano. Minsky, que saiu nos anos 70 e é um filme neo-noir, com muitos clichês de neo-noir. E Two of Everything, ou Um Par Pra Tudo, acho que esse é o nome em português, que é um thriller que eu não tenho mais muita coisa a falar além disso, é um thriller hollywoodiano dos anos 90, isso é normal. Você consegue sentir o quão diferente cada um desses filmes é pela técnica usada nas gravações, qualidade de imagem e até orçamento. E isso tudo é interessante porque você não está vendo o filme, você está vendo a produção desses filmes, você está vendo eles serem gravados. Ambrosio, por exemplo, claramente é muito baixo orçamento e a galera fazendo não era totalmente profissional. Tem alguns momentos que dá pra ver o microfone aparecendo na tela. Eu acho incrível isso. Enquanto isso, cada um dos outros filmes respeita bastante a época em que eles foram feitos, no caso, supostamente feitos. É bem autêntico e, pra ser sincero, a direção em geral do jogo é boa, porque tá sendo dirigido por alguém se passando de diretor. Você não tá vendo o produto final do filme, você tá vendo o filme sendo feito ainda. E não só isso, é muito interessante esse conceito de você não tá vendo o filme, porque você consegue ver os bastidores. Seja as pessoas errando no meio da gravação e ter que voltar, seja claras brigas e desavenças entre as pessoas na produção. Como alguém que é formado em cinema, isso foi muito interessante de ver, não vou mentir não. Ah, e eu não vou falar sobre a história desses filmes direito ou in depth, porque sinceramente é parte da graça do jogo. Você tá vendo a história principal enquanto você tá vendo a história de 3 filmes diferentes. E tudo está fora de ordem, incluindo os filmes. Pra ser sincero, eu peguei o final de um filme antes de eu entender a proposta dele. Mas entender qual é a história dos filmes também é parte da experiência pra mim, então não vou falar nada a respeito. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria falar de algumas coisinhas que podem ser importantes de ser mencionadas aqui sobre o jogo. Em primeiro lugar, quando você abre ele pela primeira vez, ele te dá avisos de gatilho. E sim, esse jogo tem muitas coisas bem pesadas. Na verdade, eu vou dizer que esse deve ser o jogo com mais cenas de sexo que eu já vi na minha vida. É um tema bem prevalente no jogo, na verdade. E outro tema bem prevalente no jogo é abuso. Então, tipo, se o próprio jogo fala pra você não jogue se você tiver um pouco de sensibilidade quanto a isso, não jogue. Segundo lugar, e isso é uma coisa que eu não tenho como saber 100%, mas talvez o jogo, mesmo sendo aleatório, ele segure sua mão em alguns pontos. No sentido de talvez algumas revelações só apareçam, só comecem a ser impossível de encontrar se você encontrar clipes suficientes pra chegar nela. O final, por exemplo, só é ativado após você encontrar uma certa quantidade de clipes, então é só ir jogando e eventualmente você vai encontrar as coisas. Mas eu disse isso só pra ser justo. Eu tenho o pensamento de que, por mais que seja bem aleatório, tem algum tipo de controle. Outra coisa, o jogo começa igual e termina igual, porém o meio inteiro é bem diferente pra cada pessoa, como eu já mencionei. Mas pode criar o problema de que talvez não te pegue de início, porque você não pegou nenhum clipe interessante de início. Eu comentei sobre o clipe de John Durick falando com o entrevistador, porque esse foi o segundo clipe que eu peguei da primeira vez que eu joguei o jogo, e isso me prendeu, porque agora eu tinha um objetivo. Eu queria entender o que aconteceu com esse homem que morreu no set, e também o que aconteceu com Marissa, porque ela desapareceu. O problema é o seguinte, quando eu joguei o jogo de novo, eu não cliquei
no entrevistador. Eu fui pra uma outra cena aleatória que não tem nada a ver com nada. Isso criou um problema. Como eu não tinha essa informação, eu tava cego. Não tinha nada pra fazer no jogo. Eu só tava clicando nos clipes porque sim. Eu acho que o jogo deveria ter o início um pouquinho mais dinâmico, que realmente te prenda. Te force aí pra um outro clipe que te dê alguma informação que te prenda na história. Outra reclamação que eu também tenho com isso é que a segunda metade do jogo talvez seja um pouco cansativa. Sim, você pode pegar clipe repetido. Você pode pegar o mesmo clipe várias vezes, na verdade. Isso significa que às vezes você vai clicar em alguma coisa e opa, eu já vi isso. Eu já vi, né? O que tinha nesse clipe? Isso também é porque o jogo é péssimo em catalogar os clipes. Não dá pra saber quantos você tem, a não ser que você conte. E não tá marcado se você já viu ou não viu algum clipe. É legal que o jogo não segure sua mão, mas isso é mais inconveniente do que imersivo. Até porque tem alguns clipes secretos que eu tô evitando falar aqui, e a grande maioria deles é necessária. Eu gostaria que desse pra saber se você viu ou não viu alguns clipes secretos em alguns vídeos. E por fim, o último adendo que eu queria trazer aqui é a direção que a história toma. Ela é estranha. Tipo, ela é muito estranha. Uma história muito, muito peculiar. Com muitos elementos que eu não imaginaria que estariam no jogo e que eu levei algum tempinho pra conseguir me acostumar. Então agora gosto, mas eu só queria deixar isso bem claro. É uma história bem complicada de se entender porque ela tá fora de ordem, e é uma história bem complicada de entender porque Sam Barlow usou drogas enquanto tava fazendo, eu acho. Ah, mais uma coisinha muito importante, mais uma coisinha bem importante aqui. Pelo amor de Deus, joga esse jogo com controle e com vibração. Por quê? Confia em mim, tem coisas que eu não quis falar nesse vídeo sobre o jogo, mas por favor, faz isso, vai te salvar 3 dores de cabeça. Enfim, esse vídeo foi só eu querendo falar sobre esse jogo, porque foi uma experiência muito, muito interessante, muito agradável que eu tive. Foi uma grande surpresa pra mim, foi uma forma que eu adorei de ver o audiovisual e os jogos sendo integrados. Eu tô pensando em ano que vem, talvez, fazer um vídeo mais a fundo, uma essay mais complexa sobre esse jogo, explicando a história de cada um dos seus filmes, a história principal e seus temas em geral. E esse é um dos motivos pelo qual eu não quis falar nada sobre a história do jogo nesse vídeo. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros do Seja Membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!